Obrigado, pastor Davi. Queridos, podem sentar-se. Hoje pela manhã a gente começa uma nova série de mensagens. Vamos trabalhar aí, o caminho para a Páscoa. Essa série de mensagens termina no dia 31 deste mês de março. Na nossa celebração de Páscoa, naquele dia, celebração única, pela manhã, às 7 da manhã, tá bom? Se você chegar aqui 10h30, você só vai desfrutar do café. Mas antes do café, tem um tempo tão gostoso, Vamos ter o coral de adultos, o coral infantil, teatro, equipe de louvor, uma grande produção para abençoar o seu coração no dia 31 de março. Se você não é membro da igreja e quiser participar do coro, venha para cá amanhã às 20 horas. Se você está enferrujado ou acha que está enferrujado, venha para cá amanhã às 20 horas, o ensaio do coro, o segundo ensaio, dá tempo de você estar aqui e se preparar para a Páscoa, tá bom? Mas hoje à noite nós vamos terminar a série de mensagens, O Caminho para a Recuperação. E para nós terminarmos, eu quero convidar você à saída, a apanhar alguns folhetos que temos lá. Por exemplo, eu estou aqui com um folheto que explica o que é procrastinação. E ali talvez você possa encontrar uma área em que você queira se recuperar. Lá tem ira, lá tem divórcio, lá tem ansiedade, lá tem mais algumas coisas que na minha mente eu não me lembro agora. Mas passe na saída, pegue, se tiver 5, 6 folhetos, pegue um de cada, leve para casa, leia, tente identificar a sua área de recuperação, nos procure na semana, vem para cá toda quarta-feira e vamos caminhar juntos este ano, fortalecendo ainda mais o Celebrando a Recuperação, tá bom? À noite terminamos essa série de mensagens, mas por hora vamos pavimentar a estrada para a Páscoa. Vamos começar do início, onde tudo começou, onde a Páscoa começou, Êxodo capítulo 12. Eu quero compartilhar com vocês esse texto e a gente pensar um pouquinho já a partir desse texto sobre a Páscoa. E a cada domingo nós vamos crescendo até chegar à crucificação de Jesus. E aí na crucificação de Jesus nós estaremos aqui dia 31 de março, na Páscoa, 7 da manhã. Conto com a presença de vocês. Vamos ler juntos. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: de agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano, sabendo que os israelenses não fazem de abril o primeiro dia do ano deles. Eles começam o ano, os israelenses, em setembro. Os israelitas celebravam o primeiro dia do ano em abril. Os israelenses em setembro. Qual que é a diferença? Israelita é só o povo da Bíblia. Israelense é todo aquele que nasce em Israel. Essa é a diferença. Então vamos lá. De agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Anuncie a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro, deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Geralmente cai em março ou abril. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comeram o animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão, acompanhada de folhas verdes amargas e pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobra para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Estas são as instruções para quando fizer a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite, passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal
e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga da morte não os tocará. Na manhã de hoje, quando pensamos na Páscoa, tem um termo teológico que nos diz assim: a Bíblia e Deus revelou de maneira progressiva os seus feitos, o seu plano, a sua história. Então, a Bíblia é uma revelação progressiva da vontade de Deus, dos planos de Deus, da sabedoria de Deus e do conhecimento de Deus. Mas tem um termo popular que traduz um pouco esse termo teológico. Enquanto a teologia diz, Deus fez uma revelação progressiva, como um cone. Começou aqui pequenininho e conforme a história foi andando, ele foi crescendo no conhecimento e na informação. Mas tem um termo popular que traduz o termo teológico, que é quem avisa amigo é. Você já ouviu esse termo? Quando a gente fala assim, quem avisa amigo é, nós estamos tentando prevenir as pessoas de algo difícil que lá na frente possa acontecer diante do meu conhecimento e da minha experiência do momento. Quantas vezes nós estamos falando para um filho, para que ele tome cuidado com algo, porque nós já vimos, já passamos ou já experimentamos talvez aquilo que você está antevendo que ele passará, experimentará ou sofrerá. A ideia de quem avisa amigo é a ideia de alguém que está tão preocupado conosco, nos ama tanto, nos quer tão bem, que ele então preventivamente sinaliza algo que possa acontecer no futuro. Assim também é na estrada, não é? Você que gosta de dirigir, você que pega a estrada, na estrada você tem aí as placas de sinalizações e de alertas, velocidade, às vezes, elevação na pista, às vezes o perigo de animal na pista, às vezes a questão de curva. Então, tudo isso são o Estado, por ser nosso amigo, nos avisando que existe naquela estrada alguns perigos que nós precisamos tomar cuidado e que de antemão, antes de nós chegarmos no perigo, já estamos sendo avisados. Não foi diferente com o tema Páscoa. A Páscoa foi Deus, como amigo que é de cada um de nós, nos avisando dos perigos que poderíamos enfrentar no futuro, caso não tomássemos a consciência e a obediência no presente. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Essa revelação progressiva, ela começa marcando para Israel o início de uma mudança. Israel deixa de ser um povo que servia ao faraó e ao Egito, para passar a ser um povo que vai servir a Deus e os seus propósitos. Quando Deus faz aliança e já estabelece nesta aliança a Páscoa e já pede que seja um memorial anual, Ele está dizendo, agora existe uma mudança. Até aqui, vocês eram um povo, uma nação que servia Faraó e o Egito. Agora eu estou prestes a libertá-los, para que vocês passem a ser um povo, uma nação que sirva a mim e aos meus propósitos. Esta é a grande mudança que a Páscoa oferece. A libertação da escravidão do Egito, uma nação que vivia oprimida e escravizada a serviço de um homem, agora passa a viver livre, mas comprometido a serviço de um Deus. Assim também foi comigo. Até os 16 anos de idade eu vivia escravizado pelas minhas mazelas, pelo meu pecado. Eu vivia então orientado pelo meu pecado. Mas Jesus Cristo, aos 16 anos de idade, entra na minha vida e faz a mudança. Agora você não é mais escravo do pecado, você agora vai ser escravo da minha vontade. E viver debaixo da minha soberania e da minha vontade. Mas quando nós olhamos para isso, Deus vai nos avisar do que nós precisamos nos atentar, porque Ele é nosso amigo. E a primeira coisa que Ele vai nos atentar é que a morte é a pena capital do pecado. A morte é a pena capital do pecado. E desde o começo da história, Deus está avisando a nós, porque Ele é nosso amigo. Quem avisa amigo és. O pecado é a pena capital. A morte, perdão, é a pena capital do pecado.
E Deus começou a avisar lá no jardim do Éden. Ele chama Adão e Eva. E ele diz: de todos os frutos que estão nesse jardim vocês podem comer, mas daquele que está ali no centro, daquele vocês não devem comer, porque quando comerem vocês vão morrer. Quando comerem vocês vão morrer. Já nos primeiros capítulos, em Gênesis 3, Deus, na sua revelação progressiva, ou Deus nos avisando porque amigo é, ele diz: o pecado gera morte. O pecado, a consequência, a pena capital do pecado é a morte. Não tem como ser diferente, não tem como fugir disso, não tem como escapar disso. Mas ele tem avisado, ele tem alertado, ele tem colocado, instruções, e muitas das vezes nós passamos desapercebidos por essas instruções, não damos atenção, como um péssimo motorista que às vezes somos, que avistamos a placa de sinalização dizendo: diminua a velocidade porque você tem uma curva acentuada, e a gente não diminui a velocidade e sofre um acidente. Então, a morte, ela é a pena capital para o pecado. E a primeira vez que Deus falou sobre isso foi lá em Gênesis 3. Certamente vocês vão morrer. Tanto Adão e Eva tinham consciência disso e tinham entendido o que Deus havia falado, mas não obedeceram a Deus e comeram do fruto, que quando Deus foi pedir a responsabilidade a Adão dos seus atos e dos seus feitos, ele disse assim: não mate a mim. Ela é a culpada, foi ela que comeu. Quando Adão diz foi ela que comeu, praticamente Adão está dizendo: não, Senhor, me poupe, essa culpa eu não tenho, mate a ela, não a mim. Num ato de defesa, de sobrevivência, acho que Adão naquele momento esqueceu o romantismo, esqueceu o amor, esqueceu tudo, e disse assim: eu preciso viver, então mate-a e não a mim. Porque Adão e Eva tinham consciência que se eles comessem, eles morreriam. Adão e Eva sabiam do que Deus estava falando. É claro que nós precisamos entender que existem dois aspectos da morte. Tem aquela que é física, e por isso que todos nós morremos. Todos nós morremos. Não é o câncer que nos mata, não é uma bala que nos mata, não é um acidente de carro que nos mata. O que nos mata é o pecado. Eu passo pela experiência da morte por causa do pecado. É o pecado que me mata. E por causa do pecado, nós sofremos de câncer, nós sofremos de diabetes, nós sofremos de outros problemas cardíacos, nós sofremos. Porque o nosso corpo está doente. E a doença desse corpo, chama-se pecado. A segunda vez que Deus vai alertar a respeito de que o pecado capital, que a morte é a pena capital para o pecado, está aqui em Êxodo 12. Aqui em Êxodo 12 ele vai falar isso. E ele vai dizer assim, lá no versículo 11. Versículo 12, perdão. Nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primogênitos machos dentre os animais na terra do Egito. Por que que Deus decidiu matar os egípcios? Porque eles estavam escravizando o povo dele? Não. Por que Deus decidiu matar os egípcios? Porque o povo dele precisava ser preservado desse sofrimento? Não. Porque esta é a única praga que também atingiria o povo de Israel. Porque ali tanto israelitas e egípcios eram pecadores. E como pena capital do pecado, eles mereciam o quê? A morte. Então a segunda vez que Deus avisa a respeito da morte é na instituição da Páscoa. E ali ele literalmente tira a vida física da terra dos egípcios, matando cada um deles. Mas por que não mata os israelitas? Esse é o meu segundo ponto da mensagem. Fique preso comigo, não vá embora, nós vamos chegar a ele. Mas Deus avisou a segunda vez. E aí quando a gente vai para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo reforça esse sentimento de que a pena capital para o pecado é a morte. Romanos 6, 23. Porque todos pecaram.
3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí ele complementa em 6:23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas o salário do pecado, a pena capital do pecado, mas o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso eu gosto muito de frisar esse sentimento, desmentindo um dito popular: para tudo existe uma solução, menos para a morte. Romanos 6:23 me ensina que para tudo existe uma solução, inclusive para a morte. A solução para a morte chama-se Jesus Cristo. Por isso nós temos na morte esses dois lados, como se fosse de fato a cara e a coroa de uma moeda. A morte como o fim do fôlego nesta vida, e a morte como o distanciamento eterno de Deus na vida futura. Então, dois aspectos da morte: a física e a espiritual. Fisicamente, todos nós nascemos vivos e um dia morreremos. E espiritualmente, todos nós nascemos mortos. E Jesus Cristo entra na história das nossas vidas, traz vida. E aí eu espiritualmente tenho vida, nasci morto, e por causa de Cristo Jesus eu vou morrer mais vivo do que nunca. Por isso João diz: aqueles que estão em Cristo não morrem, mas passam da morte para a vida. Então eu tenho uma notícia a dizer para vocês. Existe no cemitério muita gente enterrada que está viva, mais viva do que nunca. E existe do lado de fora do cemitério muita gente andando que está mais morto do que nunca. E o que faz a diferença é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Agora, conviver com a morte, ela é inevitável, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus, impedidos de viver a glória de Deus, impedidos de entrar na glória de Deus, impedidos de viver na presença da glória de Deus. E Deus tem avisado isso. Ele avisou a Adão, Ele avisou aos egípcios, e agora Ele tem nos avisado por meio de Paulo, em Romanos capítulo 6. Ele tem nos avisado isso. A morte é a pena capital para o pecado. Segunda lição da Páscoa, que a gente aprende nesse preparar para a Páscoa: o Cordeiro é a exigência de Deus para a salvação. O Cordeiro é a exigência de Deus para a salvação. E a primeira vez que Deus falou sobre isso também está lá em Gênesis, agora só que no capítulo 4. Nós conhecemos a história muito bem, a gente sabe que Caim e Abel ofereceram a sua oferta a Deus, e a oferta de Caim foi recusada, e a oferta de Abel foi recebida. Agora existe sempre teologicamente uma discussão muito grande, por que Deus recebeu a oferta de Abel e por que Deus rejeitou a oferta de Caim. De todas as explicações que eu já ouvi, de todas as explicações que eu já li, a que faz mais coerência para mim é porque o Cordeiro é a exigência de Deus para perdão dos pecados. O Cordeiro é a exigência de Deus para a libertação do homem. O Cordeiro é a exigência de Deus para a salvação do homem. E o que Caim levou? Caim levou o Cordeiro? Não. Caim levou o quê? Fruto, as primícias da colheita. E o que Abel levou? O Cordeiro. Por que Deus aceitou a oferta de Abel? Porque era um cordeiro. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Porque era fruto da terra. Porque desde o começo Deus tem dito que a exigência para a salvação do homem é o cordeiro. E Ele vai fazer isso novamente aqui, né? Quando Ele convida o povo de Israel a preparar um cordeiro e comer em família. A preparar um cordeiro e comer em família. Agora, uma das coisas que, estudando esse texto, eu aprendi essa semana, que existe uma evolução, ou existe também, né, uma revelação também progressiva nessa ideia do cordeiro. Veja comigo. Lá em Caim e Abel, em Gênesis 4, versículos 3 e 5. O cordeiro representava um homem.
Veja lá, em Gênesis 22, versículos 7 e 8, a história de Abraão e Isaque. Abraão e Isaque estão indo para o holocausto. Isaque pergunta: papai, mas cadê o cordeiro? Porque o cordeiro é a exigência de Deus para a salvação do homem. E Isaque pergunta: cadê o cordeiro? E aí Abraão diz: Deus há de providenciar. E ali então, o cordeiro foi providenciado em substituição a Isaque. O cordeiro morreu em substituição a Isaque. Isso é familiar? O cordeiro morreu em substituição a Isaque. Um único homem. Uma criança. O cordeiro era para um. Mas quando chega aqui em Êxodo 12, olha a evolução, olha a progressão. O cordeiro já não servia apenas para uma pessoa. O cordeiro agora servia para a família. A família deveria comer do cordeiro. Não deveria deixar sobras. Deveria ser um tamanho em que não houvesse sobras. Se fosse uma família pequena, convidava outra família, ali eles se tornavam uma família. Uma família comia o cordeiro. O cordeiro para Isaque, o cordeiro para uma família de israelitas. Depois, quando a gente chega mais para frente, nós estamos lendo aí Deuteronômio, Levítico, chega o dia da expiação, uma vez por ano, o sacerdote ia então no santuário e imolava o cordeiro, havia derramamento de sangue, o cordeiro era imolado para a nação. Primeiro foi Isaque. Vocês conseguem entender o método pedagógico de Deus? A evolução, Deus tentando fazer com que os homens entendessem. Então o povo de Israel vê lá, o cordeiro substituiu Isaque. Depois, o cordeiro substituiu uma família. Depois, agora o cordeiro está substituindo uma nação. No dia da confissão dos pecados. Até que chegamos no Novo Testamento. E João ergue os olhos. E lá na frente, no horizonte, ele vê um homem passando. É o nosso Cristo. E ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado de um homem, igreja? De uma família? De uma nação? De quem, igreja? Do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é lindo demais, igreja. Deus está avisando a nós o tempo todo. Olha, Isaque foi preservado por um cordeiro. A família no Egito foi preservada por um cordeiro. O povo de Israel está sendo perdoado por um cordeiro. Agora chegou Jesus para salvar, restaurar, perdoar o mundo. Isso é Páscoa. E quando nós olhamos para isso, então a gente percebe claramente a importância do cordeiro, a importância do derramamento de sangue, e por isso Deus preservou o povo de Israel, dizendo: passe nos umbrais das portas o sangue do cordeiro que você vai imolar em sacrifício pelo seu pecado. Se o povo de Israel não tivesse obedecido a Deus, se o povo de Israel não tivesse manchado, pintado os umbrais da porta com o sangue do cordeiro, se o povo de Israel não tivesse matado o cordeiro, se o povo de Israel não tivesse feito isso, eles seriam mortos com os egípcios. Eles seriam mortos com os egípcios. Quando a gente canta, há poder, sim. Quando a gente canta, é só o sangue, é só o sangue. Qual é a diferença que o sangue de Jesus tem feito em sua vida? Você já foi lavado pelo sangue precioso do Cordeiro, que morreu no madeiro, em resgate do mundo. Qual é a diferença que o sangue de Jesus tem feito na sua vida? Mas uma das grandes lições que eu aprendo nesse tempo é que Deus, Ele só exige o que Ele mesmo providencia. Vou repetir. Deus, Ele sempre vai exigir o que Ele mesmo vai providenciar. Deus sempre exigiu um cordeiro para perdão dos pecados, e Ele mesmo providenciou o cordeiro para perdão dos nossos pecados.
Deus, Ele nunca vai exigir de você algo que de antemão Ele já não tenha preparado todas as condições para que você possa viver, para que você possa executar, para que você possa então experimentar aquilo que Ele está exigindo. Deus sempre exigiu um cordeiro e Ele mesmo providenciou o cordeiro. O nome desse cordeiro, Jesus Cristo, seu Filho querido. Então, na manhã de hoje, eu quero levar você a pensar aí e talvez estar olhando para a sua própria vida e fazendo um exame. Se Deus exige de nós fidelidade, é porque Ele é fiel. Sabe por que Deus exige de nós fidelidade, a ponto do texto bíblico dizer, que Deus é ciumento de nós? Porque Ele é fiel. Então, quem é fiel pode exigir fidelidade. Sabe por que Deus exige de nós santidade? Porque Ele é santo. Por isso Ele diz, sede santos como eu sou santo. Porque quem é santo pode exigir santidade. Sabe por que Deus exige de nós, ou sabe por que Deus nos ama e exige de nós amor? Porque Ele nos amou primeiro. Só quem ama pode exigir amor. Sabe por que Deus exige de nós sacrifício? Porque Ele primeiro se sacrificou por nós. Só quem se sacrifica pode exigir sacrifício. Todas as exigências de Deus é resultado do que Ele primeiro faz por nós, do que Ele primeiro nos deixa como exemplo, do que primeiro Ele nos oferece, pavimenta o território, cria as condições para que eu possa atender à exigência dEle. Então, se Deus está dizendo que a única coisa que pode me perdoar, a única coisa que pode me levar para o céu, a única coisa que pode me redimir é o Cordeiro, então Ele foi lá, na eternidade, planejou a chegada do seu Filho. Na plenitude do tempo, Jesus desce à terra, toma forma de homem, vive entre nós, vive conosco 30 anos, vai até a cruz. Vai até a cruz. E como o Cordeiro de Deus, morre na cruz. Mas olha que curioso. Jesus morreu quando os judeus estavam comemorando a Páscoa. Não existe Páscoa porque Jesus morreu. Jesus morreu na Páscoa. Vocês conseguem entender isso? Vamos celebrar a Páscoa porque Jesus morreu. Não. Não celebramos a Páscoa porque Jesus morreu. Celebramos a morte de Jesus na Páscoa e a sua ressurreição. Jesus morre na Páscoa. Agora, pensa comigo. Olhe para mim. Volte a Êxodo. Os israelitas, eles tinham a tarefa de ano após ano matarem um cordeiro, separar o animal que fosse sem mancha, sem mácula. E quando nós olhamos para o texto bíblico, a gente percebe então várias vezes o texto bíblico dizendo que Jesus era sem mancha, sem mácula. Ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Ele em tudo foi convidado a errar, mas não errou, Hebreus fala que ele era sem mácula. Pedro fala que não havia engano algum nele. Até aquele que o condenou, Herodes em Roma, diz, eu não vejo erro algum nesse homem. Eu não vejo qualquer pecado nesse homem. Eu não vejo qualquer erro nesse homem. Então, aquele cordeiro, olha comigo, volta aqui. No versículo 5 do capítulo 12 de Êxodo. O animal escolhido deverá ser um cordeiro, um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Sem defeito algum. Agora veja comigo Hebreus 9,14. Olha o que Hebreus 9,14 fala. Olha o que o texto bíblico nos ensina. Imaginem como o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas para que adoremos o Deus vivo. Pois pelo poder do Espírito Eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Não havia mácula, não havia mancha, não havia defeito. É o Cristo perfeito. Eu quero que vocês voltem à seguinte cena comigo. Os israelitas
imolando o cordeiro naquele sábado, naquela sexta-feira, começando os preparativos para a Páscoa, jogando o tempero, as ervas amargas, as ervas doces, temperando o cordeiro, o sangue foi derramado, e enquanto os israelitas estavam em casa, preparando o cordeiro para a Páscoa, Jesus estava sendo crucificado naquela tarde de sexta-feira. Todo israelita faria ligação imediata. O Cordeiro de Deus, o meu Cordeiro aqui em casa, imolado para a Páscoa, imolado para o mundo. Todo israelita faria ligação. Porque Deus preparou este momento para que ninguém pudesse dizer, eu não sabia, ninguém me avisou, ninguém me alertou. E se alguém dissesse, Deus dizia, eu te avisei porque eu sou seu amigo. E quem avisa, amigo és. Quando eu olho para tudo isso, eu quero fazer 3 aplicações com você na manhã desse domingo para a gente caminhar para o final. Primeira aplicação, obedeça a Deus. Se Deus pede, se Deus fala, se Deus está falando com você agora, não resista ao que Deus está falando. Obedeça a Deus. Porque se os israelitas não tivessem obedecido a Deus, não tivesse imolado o cordeiro, não tivesse colocado o sangue nos umbrais, eles morreriam com os israelitas, com os egípcios. Pode ter certeza disso. Então a Páscoa é uma lembrança que vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena nos doarmos a Deus, vale a pena fazer com que Deus seja de fato o Senhor das nossas vidas e o Senhor da nossa história. O que Deus tem pedido para você nesse tempo? Obedeça a Ele sem medo. Obedeça a Ele. Ele sabe o que é melhor para você. Segunda aplicação. Os israelitas tinham que, num gesto de fé, numa evidência de obediência, aplicar o sangue nos umbrais. Como eu já perguntei. Volto a perguntar. Qual é o efeito que o sangue de Cristo tem feito na sua vida? Por causa da morte de Cristo, o seu temor a Deus tem crescido, evoluído? Você tem procurado evitar fazer coisas que desagradem a Ele? Se você não sabe aquilo que desagrada a Ele, eu convido você a estar conosco e talvez dia a dia você vai aprendendo o que desagrada a Deus. Mas talvez, quando você olha para as questões éticas e morais, você sabe o que desagrada na sociedade. E aquilo que eticamente e moralmente desagrada uma sociedade, ainda que hoje nós temos até mesmo esses valores líquidos e que muitas vezes não conseguimos medir o que é certo e o que é errado, mas no seu senso, talvez você tenha uma ética e uma moral que você sabe que se você fizer aquilo na sociedade já será errado, então não faça. Não porque a sociedade diz que é errado, mas porque você não quer desagradar a Deus. Porque o sangue de Cristo tem feito diferença na sua vida. Eu me lembro de algumas visitas que eu fiz durante o meu ministério. Pessoas que me convidavam para ir às suas casas para consagrar o seu lar. Às vezes comprou uma casa nova, às vezes era um casamento, então ele estava iniciando uma família naquela casa. Às vezes, era um problema que eles tinham passado e eles venceram, e eles queriam reconsagrar a vida e reconsagrar o lar a Deus. E geralmente, quando me pedem para consagrar uma casa, um lar, uma família, eu uso essa expressão de Êxodo capítulo 12. E a minha oração, geralmente é a mesma quando eu digo assim, Senhor, que os umbrais desta casa, que as entradas e saídas desta casa, que as janelas, as persianas desta casa sejam marcadas com o teu sangue, para que no mundo espiritual este lugar seja identificado como território teu. Será que o sangue de Jesus na sua vida e na sua história tem identificado como você sendo território de Deus, pertencente a Deus, é fruto do amor dele e reconhecido como povo dele?
Na manhã de hoje, você consegue sair de casa seguro, porque você sabe que você é território divino, e com você ninguém pode mexer, e quando mexe porque Deus permitiu, e se permitiu, de alguma forma foi para o seu bem? Você é território de Deus ou não? Sua vida foi marcada pelo sangue de Jesus ou não? Os umbrais do seu corpo foram identificados no mundo espiritual como território divino, sim ou não? A minha oração na manhã de hoje é que todos nós possamos ter essa plena convicção de que aqui, este corpo, quando o mundo espiritual olha para mim, quando os anjos e os demônios olham para mim, eles tremem porque eles sabem que eu sou o território de Deus. Quando Satanás tenta atentar contra a minha vida, contra a minha história, ele teme porque ele sabe que eu sou território divino, ele sabe que esta batalha, que essa guerra já foi derrotada, porque aqui está a evidência do sangue de Jesus na minha vida. E o espírito de morte não tem poder sobre mim, e o espírito das trevas não tem poder sobre mim, e os demônios e os malignos não têm poder sobre mim, e os principados e as potestades não têm poder sobre mim, porque eu sou território divino. Eu já fui lavado e redimido pelo sangue precioso de Cristo Jesus, e nos umbrais da minha história está ali este homem, este menino, esta mulher, esta menina é território meu. Você pode até mexer, mas você já sabe que é derrotado. É com essa convicção que devemos viver a Páscoa, querida igreja. É com essa convicção. Somos territórios que estamos andando pelas trilhas, identificado no mundo espiritual. Temos um Senhor. Seu nome é Jesus Cristo. E o inferno treme diante desse nome. Talvez ele não trema diante do nome Fernando, mas quando ele vê pela lente Jesus, ele pensa duas vezes antes de vir em minha direção. E aí eu fico imaginando aquela noite, igreja. O povo de Israel dentro de casa, os umbrais marcados, grito na casa da direita, grito na casa da esquerda, choro na casa da frente, choro na casa de trás, desespero, e eles ali esperando tudo aquilo passar, celebrando da Páscoa em pé, com o cajado na mão. Não deu tempo nem de esperar o fermento trabalhar, por isso que é pão sem fermento. Não dá tempo de fermentar 12 horas, 24 horas, não. O que sair vocês vão levar. Mochila nas costas. Se deu tempo de tomar banho, tomou, senão vai sem banho mesmo. E ali, Deus demonstra a sua fidelidade e cumpre a sua promessa com o povo de Israel. E isso me leva à terceira aplicação na manhã de hoje. Deus sempre cumpre as suas promessas. E Jesus na cruz é a promessa de que o Cordeiro é o necessário, é a exigência para perdão do pecado. Que o derramar do sangue é a exigência para perdão do pecado. E que a morte é a pena capital para o pecado. Deus sempre cumpre com as suas promessas. Eu não sei qual é a promessa que um dia você recebeu da parte de Deus e quais são as promessas que você tem lido nas Escrituras Sagradas e se agarrado a elas. Mas eu quero garantir a você na manhã de hoje, Deus sempre cumpre com as suas promessas. E progressivamente Ele veio dizendo isso ao mundo. O pecado gera morte. O Cordeiro restitui a vida. E o Cordeiro esteve no madeiro, restituir a minha vida e a sua vida na manhã de hoje. Tanto do lado de cada eternidade, mas o mais incrível, do lado de lá da eternidade. Por isso, a chave que abre a porta da eternidade chama-se Jesus. Não é a frequência numa igreja, não é um viés denominacional, não é uma cultura religiosa, é um compromisso sincero, íntimo, intransferível com Jesus, onde cada vez mais eu quero me parecer com Ele e cada vez mais me parecer menos comigo. Porque a melhor versão de mim mesmo não está em mim, como os coaches dizem.
A melhor versão de mim mesmo está em Jesus. Só Ele pode fazer uma versão melhor de mim. Eu não tenho condição, pelos meus méritos e pelos meus esforços, de fazer uma versão melhor de mim. Só Jesus pode fazer uma versão aperfeiçoada, perfeita de mim. Por isso, na manhã de hoje, que o sangue do Cordeiro faça todo sentido e mude a história da sua vida, porque é Páscoa do Senhor. E nós temos pressa de ver todos que amamos, tendo certeza da salvação em Jesus. Você pode orar, você pode fechar os seus olhos, você pode pedir a bênção de Deus sobre a sua vida nesta hora, você pode pedir a bênção de Deus sobre este momento santo que nós estamos prestes a viver. Você pode lembrar de alguém que talvez ainda não tenha vivido intimamente com Jesus, e talvez você possa orar por ele agora, e quem sabe ainda em 2024, vivendo o ano da graça, o Senhor nos presenteie com ele entre nós. Mas na manhã de hoje, eu não conheço a história de todos profundamente que estão aqui. Eu não sei e não conheço a realidade espiritual de todos que estão aqui. Eu não sei se todos que estão aqui têm esse relacionamento íntimo, pessoal, intransferível com Jesus Cristo, que entendem que a pena capital para o pecado é a morte, e o Cordeiro é a exigência de Deus para a salvação. Por isso, na manhã de hoje, eu quero orar com você e talvez experimentar a validade deste sangue mais uma vez neste santuário, entendendo que a morte de Cristo Jesus não foi um ato vã, mas até hoje faz sentido. Paizinho querido, obrigado por esta manhã. Paizinho querido, obrigado por estarmos reunidos nesta hora. Paizinho querido, obrigado por esta bênção incrível de vermos o Senhor nos avisando dos perigos da vida e gradativamente, gradualmente apresentando um conceito tão profundo e que por causa da sua pedagogia se torna tão simples. A minha oração, ó Pai, que na manhã de hoje todos nós possamos ter em Jesus a esperança e a convicção de que o céu é o meu lugar de morada eterna. Pai, que possamos deixar de olhar para nós mesmos e deixar de olhar para aquilo que nos disseram e possamos ficar na manhã de hoje com aquilo que o Senhor disse ao coração de cada um de nós que aqui estamos, ó Pai. Que o Senhor ministrou ao coração de cada um de nós que aqui estamos, ó Pai. Por isso, ó Deus, eu entrego cada coração aqui presente em Tuas mãos. E peço que agora Teu Santo Espírito continue confirmando aquilo que já foi falado a cada coração, ó Pai. E eu peço a autorização da Tua parte, ó Deus, para ver o Teu Santo Espírito agir nesta hora. Enquanto você continua orando, antes de eu terminar essa oração, eu quero convidar você que está aqui conosco, presente ou no ambiente online, e que ainda não tem em Jesus a esperança para a sua vida futura, e tem tentado no seu presente caminhos que não têm produzido efeito de paz. Eu quero convidar você na manhã desse domingo a entregar o seu coração e a sua vida a Jesus, porque Ele já te achou. Só falta você agora achá-lo. E Ele está aqui à sua disposição. Se você entendeu a mensagem desta manhã, se o Espírito Santo traduziu a você a mensagem desta manhã, entregue agora o seu coração e a sua vida a Jesus. Fique em pé nesse santuário que eu quero orar por você. Aonde você estiver, fique em pé. Eu quero orar por você. Entregue agora a sua vida, o seu coração a Jesus. Entregue o seu futuro a Jesus. Deus abençoe. Quem mais? Deus abençoe. Deus abençoe. Entregue o seu coração e a sua vida a Jesus. Pode vir à frente. Deus abençoe, linda. Quem mais? Entregue agora. Faça como esta, corajosa. Venha à frente. Se você está com vergonha, cutuque aí quem está do seu lado. Você vai lá comigo?
Ou se você tem alguém do lado aí, fala assim, você quer ir? Eu estou aqui, vamos juntos? Vem à frente, entregue o seu coração e a sua vida a Jesus na manhã de hoje. Não sou muito bom para estas horas, não sou muito bom para esses momentos. Não quero ser cansativo e enjoativo, mas eu não quero que você resista à voz do Eterno. Não quero que você resista à voz do Eterno. Vem à frente. E se você é membro dessa igreja e quiser abraçar uma moça e um moço, você é convidado. Às vezes estamos à frente, precisamos apenas de um abraço. Você é convidado. Se quiser abraçar um moço, uma moça, vem à frente. Mas quem mais gostaria de, na manhã desse domingo, entregar a sua vida e o seu coração a Jesus? Aonde você estiver, deixe o seu lugar. É momento santo na casa do Eterno. Nós não estamos convidando você a participar de uma religião. Nós não estamos convidando você a participar dessa igreja. Nós estamos convidando você a iniciar uma jornada com Jesus. A uma caminhada com Jesus. Se você está no ambiente online, coloque aí a sua mãozinha, coloque um foguinho, coloque alguma coisa no chat para que a equipe possa pegar o seu nome e trazer para mim para que eu ore por você. Quem mais? Deixe o seu lugar. Deixe o seu lugar. Quem mais? Sem medo, sem reserva. É um compromisso que você está assumindo com Jesus na manhã de hoje. Há mais alguém? Há mais alguém? Igreja, vamos ficar em pé. Se você sente-se à vontade, ergue a sua mão em direção a este povo aqui à frente e peça a bênção do Senhor sobre a vida deles. Peça a bênção do Senhor sobre a vida deles. Paizinho querido, é no nome precioso de Jesus que nós entregamos estes que acabam de ser adotados por Ti aos Teus cuidados. Obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor dá a Jesus aqueles que são seus, e Jesus jamais os abandonaria, jamais os largaria, jamais abriria mão deles. Obrigado, ó Pai, por mais filhos que nascem na manhã de hoje. Obrigado pelos Teus filhos que estão sendo gerados na manhã de hoje, ó Pai. A minha oração, meu desejo, é que eles possam agora, nesse exato momento, sentir uma paz da qual nunca sentiram em toda a história das suas vidas, como garantia de que eles são chamados Teus filhos, ó Pai. Que eles sejam marcados, ó Pai, com o Teu sangue derramado, e que a partir de agora eles possam ser vistos como território Teu, como povo pertencente a Ti, e eles não podem ser tocados e mexidos por ninguém, sem a Tua permissão e autorização, ó Pai. Ah, Deus, obrigado por esta conquista do reino. Obrigado por esta conquista desta hora, ó Pai. Derrame a Tua bênção sobre este povo. Os fortaleça em amor. Que eles possam reconhecer e ter encorajamento da Tua parte, ó Pai. E que as próximas horas sejam incríveis, marcado pela paz e pela alegria que excede a todo entendimento. Como símbolo, como marca da salvação em Jesus. Esta é a minha oração por este povo e por todo este povo, ó Pai, em pé nesse santuário. Dê a Tua bênção sobre nós, ó Pai. E assim oramos em nome de Jesus, dizendo amém e amém. Amém, igreja. Vamos dar uma salva de palmas a essa turma. Deus abençoe, queridos. Que alegria tê-los aqui à frente. À tarde eu estou orando por você no ambiente online. Deus te abençoe poderosamente.